Ok, a graça e a paz, meus amigos, meus irmãos, aqui no Facebook. Alguns amigos me perguntaram acerca da minha fé. Por que eu creio no Messias? Que ele seja um Salvador, o Cristo ou o caminho. Se eu sigo a religião cristã. Existem muitas religiões. E existem muitos líderes religiosos e figuras que mostram um determinado caminho, como Siddhartha Gautama, Buda, Mohammed, Maomé. Também temos figuras pós-modernas aí, né, que praticamente são recentes, assim, mais próximas à nossa era, como Allan Kardec. Temos também, antes do Kardec, nós temos também aí o Mahatma Gandhi. São tantos e quantos, e surgindo mais, mostrando um caminho. Eu acredito numa revelação. Primeiro porque a palavra do grego relegere, que significa religação, ou do latim religare, religação, é uma religação. E eu acredito que o Cristo, o Mashiach, seja uma ponte entre o homem e Deus, pois houve uma ruptura. Quando Adão peca e o pecado passou por toda a humanidade, o homem cai. Então eu acredito que, pelo conhecimento das Escrituras, que através dessa ruptura, o Mashiach veio para o Messias, né, o ungido, o Cristo. Yeshua, ele é quem liga o homem a Deus. Ele novamente faz essa reconciliação. E para acreditar nisto, não é porque alguém me passou um conceito dogmático, uma doutrina religiosa. Eu não acredito nessa questão. Eu não sigo em si uma religião, mas um caminho, uma filosofia de vida baseada em algo espiritual, de um Cristo que se revelou a mim, como diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acredito que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, né? E ele veio revelar o Pai, que é Espírito. Deus é Espírito. Mas como eu posso afirmar tudo isso? Outros podem afirmar tantas outras verdades. Existe a verdade absoluta? Eu acredito que fora revelado a mim, como fora revelado a tantos outros, aos profetas, fora revelado aos apóstolos. Eu acredito numa revelação. É por isso que, quando eu vou falar ou abordar alguém, falar sobre o Messias, eu gosto com que a pessoa, ela procure, ela tem essa sede para conhecê-lo, porque foi revelado a ela. Eu acredito em um Deus que se revela, não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem ao homem. Ele diz lá em Efésios que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então uma escolha não nossa, porque um morto não tem escolha. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então o homem estando morto, jamais um defunto tem uma vida morta, tem nenhuma atitude de busca ou de escolha, o querer, né? Na realidade, a vontade do homem está danificada. E é nisso que eu acredito. Tem uma passagem na Escritura lá em João, salvo engano, é no capítulo 15, né? E fala que não foste vós que escolhestes a mim, né? Eu e quem escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Então eu acredito numa escolha dele. E é por isso que nós podemos ler aqui em Lucas, é interessante, ele diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, né? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Isto ele está falando aqui para os judeus. Aí, continuando, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quem abriu o entendimento? Tá? O próprio Eterno abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E também encontramos aqui, olha, algo interessante, que é em Atos, capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então Paulo estava falando, pregando o Evangelho, e nós observamos aqui que Deus abriu o coração de Lídia. E também diz aqui que servia a Deus, ou seja, ela já servia a Deus, ela já tinha práticas religiosas.
mas ela precisava de ouvir o evangelho completo de Deus, o evangelho da graça, e através de Paulo. Mas o Senhor abriu o coração dela, precisou que houvesse uma intervenção divina, como diz na Escritura, em João também se fala, né, que no capítulo 16, né, que o Espírito, acho que é no versículo 7 ou 8, por ali, ele diz assim que o Espírito Santo é quem convence o mundo, ele veio para convencer o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito quem convence o mundo. O mundo ele está se referindo ali a pessoas habitadas nesse planeta. Então, se ele convence as pessoas, eu não tenho nenhuma intenção de convencer ninguém. Se realmente existe um Deus, se realmente existe uma Machia, se realmente o Senhor ele trabalha no coração das pessoas, aí eu fico tranquilo. Porque eu tenho que anunciar esse Machia, mas eu procuro fazer com que o Senhor já me coloque aquela pessoa a quem ele elegeu antes da fundação do mundo, aquela pessoa a quem ele já vai abrir ali os caminhos, né? Abrindo o seu coração para que ele creia, para que ele escute, né? E no caso de Paulo aqui, a questão é para que ele escutasse, que a pessoa ficasse atenta e escutar o que Paulo dizia. E aí ele é quem vai iluminar o coração daquela pessoa. Eu ainda tenho aqui um versículo em João 6,44 que diz o seguinte: ninguém pode vir a mim, isso é Cristo falando, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Primeiro ele diz aqui que ninguém pode vir a ele, se o Pai quem o enviou, né, não o trouxer. Se Deus não conduzir alguém a Cristo, não adianta dancinha, não adianta nenhum meio que você vai usar, nenhum atrativo para trazer as pessoas a Cristo. Se você ler em Atos, lá capítulo 2, você procurar ler o livro de Atos, o Senhor é quem acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar, aqueles que haveriam de ser os santos, né, os salvos. O Senhor é quem acrescentava, o Senhor é quem os salvava, o Senhor é quem atraía, o Senhor é quem tem que nos atrair. Nós não precisamos de uma atração humana por meio de filosofia, nós não precisamos de indagar as pessoas acreditando que a Escritura em si é quem vai fazer isso. A Escritura é apenas um meio que o Senhor usa, certo? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas para que haja tudo isso, há uma intervenção divina para amolecer aquele coração. E isso acontece com pessoas a quem o Senhor quer que seja salva. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Por que o versículo de João, aqui no capítulo de João 6, e o versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que fala isso? Porque certamente o Senhor, antes da fundação do mundo, né, pela sua presciência, conhece aqueles e sabe, né, e tem certeza de convicção, aqueles a quem ele sabia, né, já sabia aqueles a quem ele ia salvar, né. E inclusive é interessante que com toda essa palavra nós entendemos que não depende de quem quer nem de quem corre, como diz Romanos capítulo 9, mas de Deus usar sua misericórdia. Então ele salva quem quer, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu acredito na revelação, como eu li aqui, como foi revelado a Pedro, como sempre é revelado nas Escrituras, e até para a pregação do Evangelho eu acho que há uma necessidade que tenhamos discernimento e sensibilidade para que as pessoas que venham a crer no Evangelho sejam capturadas pelo Senhor, e nós sejamos apenas um veículo para isso, um veículo, porque Ele é quem se revela. Isso é em qualquer lugar, a qualquer momento. A pessoa de repente está lendo as Escrituras, está em casa, está caminhando, passeando, de algum meio acontecerá por meio da pregação da palavra, e a pessoa vai crer, mas o Espírito já o convenceu. Então não adianta, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então é nisso que eu acredito, e se realmente eu acredito no Messias, no Machia, é porque ele se revelou a mim, entende? E ele pode se revelar a você também, e também você que é cristão, até uma visão que você tenha, ou uma compreensão das Escrituras, como Lígia, que já serviu ao Senhor, mas ouviu a Paulo atentamente para conhecer o Evangelho completo. Para você conhecer a graça, e para que alguém veja alguma coisa que você viu, você tem que orar por essa pessoa, para que o Espírito de Deus se revele a essa pessoa. Esse é o Evangelho. Não é de uma maneira filosófica, convencendo, apenas pregando, ou convencendo através de argumentos, hermenêutica, exegese, apenas um aparato crítico. Você chega aqui, dá uma aula bíblica à pessoa, e ela ali vai crer, simplesmente por ler a Escritura. Não, o Espírito de Deus vai trabalhar em seu coração. E o Espírito Santo já tem, o próprio Deus já sabe a quem ele vai se revelar. Acredite nisso, e é por isso que eu creio no Messias, porque ele se revelou a mim, ele pode se revelar a tantos e quantos ele quiser, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia
Repito mais uma vez, a graça e a paz.